Que a paz do Senhor esteja em nossos corações. Conforme a orientação dos nossos dirigentes do GEAL, do Grupo Espírita André Luiz, nos cabe hoje fazer a reflexão sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos os chamados, poucos os escolhidos, nos tópicos 10 e 12 desse Evangelho, desse capítulo, desse Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 18. Os tópicos 10 e 11 são duas passagens da Bíblia. E o tópico 12 é uma análise que Kardec nos colocou lá no Evangelho segundo o Espiritismo para a nossa análise, para a nossa meditação, para a nossa reflexão. Nós vamos tentar aqui englobar isso tudo nesse nosso estudo, nessa nossa reflexão, mas vamos destacar os versículos. Eu gosto muito de pegar os versículos e desdobrar eles, e é o que nós vamos fazer nessa oportunidade. Nós vamos, esses dois versículos, esses dois ensinamentos, eu ainda pinço lá do capítulo 18, lá do finalzinho, eu pinço um terceiro versículo para que nós possamos fechar uma ideia, um todo, que eu acho que é bom, desculpem a ousadia, de acrescentar algo à obra de Kardec, algo à obra da espiritualidade superior, mas eu acho que eles se encaixam, se completam e se fecham. Até porque muitos desses versículos, quando lemos, como lemos eles, e a maioria das pessoas querem ler a Bíblia como ler um romance, e isso é impossível, porque muita coisa será perdida, muita coisa não será entendida, muita coisa será deixada para trás. E a essência da Bíblia é que nós leamos até pouco, não precisamos ler tudo, mas que guardemos tudo que lermos no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, na nossa prática, principalmente na nossa prática. Muitos desses dois versículos, desses três versículos, quando se leem, simplesmente se leem como romance, como eu já disse, as pessoas acham que são paradoxais, são conflitantes ou mesmo contraditórias. E não são. Na verdade, tudo que lemos na Bíblia precisa de uma leitura atenta, de uma leitura meticulosa. Eu tenho um método que eu vou ensinar para vocês. Eu vou dizer para vocês, não vou ensinar, eu vou dizer quem sou eu para ensinar. Mas para dizer para vocês como é que eu faço. Porque na primeira leitura, a gente pode ler 10 vezes a mesma passagem, de tempos em tempos a gente volta lá e quer reler. A primeira passagem, a primeira leitura, será sempre para satisfazer a nossa razão. A curiosidade é maior. Nós temos uma necessidade imensa de satisfazer a nossa curiosidade. Então essa leitura geralmente é uma leitura rápida, às vezes até a gente tropeça nas palavras, atropela as palavras e não lê com aquele cuidado, com aquela atenção que a gente devia. Essa primeira leitura é para nos satisfazer a razão. Feita, a razão está satisfeita, está saciada, lemos, agora vamos voltar para uma segunda leitura. Essa leitura já tem de ser mais lenta. Nós já não estamos movidos pela curiosidade, o que diz? Não, nós já sabemos o que diz. Então a segunda leitura é a leitura para o mergulho da nossa emoção. É a leitura para que a gente possa
usufruir daquilo que estamos lendo, de procurar captar a essência do que está sendo lido. A segunda. Eu ainda faço uma terceira, e eu recomendo essa terceira sem medo de sugerir essa terceira, porque essa terceira, ela vai permitir que se faça a sincronização entre mente e emoção, entre coração e cérebro, para que a gente possa absorver o que está sendo dito ali. E aí refletir, e aí interpretar, e aí buscar os detalhes, porque tem muitos detalhes. Eu vou procurar esmiuçar nesses 3 versículos ao máximo, mas com certeza vão escapar coisas que cada um de vocês podem descobrir mais detalhes, mais interpretações, mais possibilidades, mas sempre atentos de que nós temos de extrair, nós podemos e temos condições de extrair o melhor da Bíblia, dos versículos, das passagens que nós temos lá. As passagens bíblicas do estudo de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, são, como eu já disse ali, o capítulo 18, os tópicos 10, 11 e 12. E eu trouxe lá dos tópicos 13, 14 e 15, mais um versículo, que é muitos os chamados, poucos escolhidos, lá da parte da instrução dos Espíritos e a passagem própria, a passagem da Bíblia. Então, nós vamos ter 3 leituras da Bíblia para nós fazermos a nossa reflexão de hoje. A primeira leitura nós vamos encontrar em Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48, que nos diz: o servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Alguma contradição? Não. Vamos passar dessa passagem de Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48, para fazer a leitura do tópico 11 do Evangelho, que nos cabe nesse estudo, que está em João, capítulo 9, versículo 39 a 41. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam. Os que não veem, vejam. E os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam ali com ele, ouvindo Jesus, lhe perguntaram: também nós então somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Em vós permanece o vosso pecado. João, capítulo 9, versículos 39 e 41. E a terceira leitura que eu pensei lá de trás está em Mateus, capítulo 13, versículo 12 a 13. Ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Quer dizer, aquele que tem terá mais e muito mais. Mas o que não tem,
será tirada até mesmo o que tem. Eis porque eles falam em parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não ouçam nem compreendam. É paradoxal? É conflitante? Não, não é. Vamos aprofundar, agora vamos pegar trechos para nós lermos, para nós detalharmos, para nós refletirmos sobre isso. Uma premissa que a gente vai adotar, e imagino que seria até desnecessário a gente fazer essa ressalva, adotar essa premissa, explicitar essa premissa, é de que o Pai, a premissa é essa, o Pai não nos dá fardo mais pesado do que o que nós podemos carregar, nem tarefa maior do que nós temos habilidade ou capacidade de executar. Então, o que recebemos, o que passamos, o que vivenciamos, é aquela prova que nós temos que ter. Nós não passamos a prova do próximo, nós passamos a nossa prova. Nós vivenciamos a nossa caminhada e não vivenciamos a caminhada do filho, da mulher, do irmão, da mãe, do pai. Não, nós vivenciamos a nossa própria trilha e vamos enfrentar as situações que nos são devidas, as provas e testes que nos são devidos. Não faremos a prova por outro, até porque isso não é certo na lei humana, que dirá na lei divina. Então, pegando o tópico 10, Lucas 12, capítulo 12, versículo 47 e 48. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Então, o servo, de um modo geral somos nós, que souber da vontade do amo, do companheiro, da esposa, do marido, dos filhos, e que seja capaz de poder fazer, e não faz, não estiver pronto, não queira fazer, não esteja disposto a fazer, será rudemente castigado. Por que será rudemente castigado? Será rudemente castigado porque como nós vamos não estar fazendo bem e estaremos fazendo mal, nós vamos ficar presos a esse ciclo vicioso. Não fazemos o bem, consequentemente estamos fazendo mal e não vamos nos libertar das nossas próprias culpas. Isso é porque nós seremos rudemente castigados. Em qualquer tipo de relacionamento, se nós soubermos que o outro gosta ou quer, sendo coisas factíveis, não sendo devaneios, não sendo coisas ilógicas, evidentemente que a gente tem que tomar um padrão médio para a nossa referência, para o nosso estudo. Se nós sabemos o que o outro quer, do que o outro gosta, e não agimos para satisfazer esse companheiro de jornada, nós estamos nos omitindo, nós estamos abdicando de fazer o bem que vai levar alegria a esse companheiro, a essa companheira, a essa parceira, aos nossos filhos, aos nossos netos. Estamos sendo conscientemente omissos, estamos frustrando uma expectativa. Sabemos que a semeadura é livre e a colheita, inevitavelmente, será obrigatória. Se plantamos pimenta, colhemos pimenta. Não plantaremos pimenta e colheremos, por nossa vontade, margarida. Não há como. Plantou, colhe o que plantou. A questão 642 do Livro dos Espíritos nos orienta muito bem e esclarece bem essa posição. É preciso fazer o bem nos limites das próprias forças. É preciso fazer o bem, torno a repetir, no limite das próprias forças,
pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido, por causa do bem que deixar de fazer. É fazer o bem e impedir o mal. Como nós podemos impedir o mal? Só praticando o bem? Não. Impedindo que o mal ocorra também. Que nós nos omitamos, no caso desse exemplo, que nós, digamos, estou nem aí, não vi, não sei, não estou aí. Não é isso, não é essa a lei. A lei é que a gente vá até a exaustão praticando o bem. Então segue Lucas no seu comentário. Mas aquele que não tenha sabido, aquele que não sabe, aquele que não conhece da vontade do seu amo, do seu companheiro, do seu chefe, isso é muito importante, aquilo que eles esperam da gente e que a gente não faz, mas mesmo que a gente não saiba, e mesmo assim, por um descuido qualquer, a gente não fizer, a gente deixar de fazer, porque nós não sabíamos que ele queria, e nós seremos menos punidos. Porque se soubéssemos, como já vimos antes, nós seríamos punidos. Então, se nós ignoramos a lei, nós não podemos ser punidos na lei. Se a lei humana prevê, apesar dos tempos controversos que nós estamos vivendo, de que só há uma pena, porque há uma lei que descreve a pena para aquele fato, para aquela falha, para aquele erro. Nós não podemos imaginar que a lei divina, que é eterna, equilibrada e sábia, nos punirá porque nós desconhecemos ela. O difícil vai ser nós mostrarmos que 2000 anos depois de Jesus, com todos os ensinamentos, com todas as possibilidades que nos têm sido dadas ao longo desses 2000 anos, nós desconhecemos a lei, vai ser complicado a gente argumentar que não sabemos. Mas, se mesmo assim nós conseguirmos provar que não sabemos, a punição será mais branda. Mas aquele que tem consciência, a pena será inevitavelmente maior. E maior não vai ser que a gente vai ser açoitado, vai ser posto no joelho, no milho, não é isso. Nós vamos ter que ficar presos nessa roda de reencarnações em um mundo de prova e expiação. E é essa a decisão que nós temos que tomar aqui agora, hoje, é a de nos libertarmos, das nossas predileções pelos pequenos erros, pelas pequenas falhas, pelas pequenas quedas. Porque hoje nós já não cometemos as grandes falhas, a maioria de nós não, né? Os exemplos estão aí, né? Ao contrário disso, mas estamos falando de pessoas médias, de pessoas normais do nosso padrão, da nossa convivência, aqueles que procuram um ensinamento religioso, que frequentam centro, que vão a qualquer outra igreja. Nós não estamos buscando o erro, nós estamos buscando o acerto, a assertividade, o caminharmos no bem e para o bem. Pois uma coisa é certa, qualquer julgamento, nós não vamos ter lá um São Pedro para nos apontando as nossas falhas, não, certamente que não. Quem nos vai julgar somos nós mesmos com a nossa consciência. A real dimensão da nossa culpa, da nossa falha, do nosso acerto, virá de nós mesmos, virá da nossa consciência. E nós somos juízes severos, nós somos juízes críticos de nós mesmos. É só parar para nós refletirmos que como nós nos cobramos, como nós exigimos de nós mesmos. Muitas vezes a gente procura tampar, disfarçar, não estou vendo. Não, está vendo sim.
E esse acúmulo é que muitas vezes leva a gente a estados psicológicos, emocionais, de desgaste, de saúde. Absorvemos doenças por conta disso, porque procuramos ignorar os nossos erros, procuramos ignorar, não é paralisar na culpa, mas é procurar o caminho de retorno, a porta de saída do erro e voltar à trilha do bem. Porque todos nós temos, a questão 621 do Livro dos Espíritos registra isso bem também, é uma outra questão que eu quero trazer, e que registra bem essa, que a lei divina estão gravadas em nossa consciência. Desta maneira, a nossa responsabilidade é diretamente relacionada ao conhecimento que já adquirimos na caminhada, que já gravamos na nossa consciência, porque nascemos simples e ignorantes e caminhamos para a evolução, caminhamos para a angelitude. E nesse caminho, nós vamos enriquecendo a nossa consciência pelos nossos erros, pelos nossos acertos, porque o erro também, ele vai para lá, porque eles nos sinalizam aquilo que nós não devemos fazer. E os nossos acertos, se não nos envaidecermos, servirão de apoio para nós crescermos mais ainda. Essa é a lógica da coisa. Então, seguindo com Lucas, muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado. É óbvio, muito se pedirá àquele que muito se houver dado, porque se ele recebeu muito, ele tem que devolver mais. Então é melhor que a gente nem deixe que nos solicitem. É melhor que a gente haja espontaneamente, que a gente devolva, que a gente caminhe na direção de realizarmos todo o bem que a questão 621 nos diz que temos que praticar. Bem a exaustão. Como esse conhecimento foi adquirido na nossa caminhada, como ela está gravada na nossa consciência, para equilibrarmos a contabilidade, e temos de devolver aos céus, à nossa volta, todo o bem que nos seja possível. Este é o nosso compromisso, esta é a nossa responsabilidade. Há questões 634 e 642 do Livro dos Espíritos, que nos informa que somos criados simples e ignorantes para progredirmos conforme o livre-arbítrio de nossas escolhas. Então, nós temos liberdade de escolha. Se escolhemos errar, estamos atuando no nosso livre-arbítrio, e a espiritualidade superior não vai nos impedir. Vamos ser estimulados pela espiritualidade inferior, mas a superior vai nos deixar agir conforme a nossa próprio livre-arbítrio, a nossa escolha. A escolha é nossa, não é a escolha deles. Porque se fosse escolha deles, deixa de ser nossa, e aí nós estamos sendo simples marionetes. E não é essa a função. A função é nós crescermos, é nós progredirmos pelos nossos próprios esforços. Necessariamente maiores são as responsabilidades daquele que infringe a lei, porque tem ela gravada na consciência. Já temos uma caminhada suficientemente longa e com conhecimento suficiente para discernirmos o certo do errado. E devemos lembrar sempre que muito será pedido a quem muito se tenha dado. Então, quantas vezes a gente recebe alguma coisa, alguma graça que nós conseguimos, conquistamos porque nós nos esforçamos em outro instante, essa graça é produto do nosso esforço, e, evidentemente, nós vamos ser cobrados mais. Nós temos que devolver o benefício recebido em forma de ação no bem, em forma de caridade, de amor,
de fraternidade, de entendimento, de auxílio àqueles que estão à nossa volta. Aí o segundo tópico, que é o 11, que é uma passagem de João, capítulo 9, versículo 39 a 41 do Evangelho de João. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, aqueles que não enxergam, vejam, e os que veem se tornem cegos. É certo que Jesus não fala do mesmo vem. O vem do que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. São dois vens diferentes. Aqui ele nos fala de pureza e maldade no coração, na mente, nas nossas ações, nos nossos pensamentos e principalmente nas nossas intenções. Onde aqueles que têm coração, ouvidos e olhos livres da maldade possam entender a sua mensagem. Já os que estão impregnados de vícios, de maldade, da impureza, não entendam nem percebam, mesmo estando diante dos fatos. Isto fica mais claro ainda na frase seguinte, quando os fariseus o questionam Jesus, voltando para o versículo 9, 39 a 41. Alguns fariseus que estavam com ele, junto a Jesus, ouvindo essas palavras, perguntaram, evidentemente que vestiram a carapuça: também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, se vocês não soubessem da lei, se vocês estivessem na ignorância, não teriam pecado. Mas agora dizeis, olha a frase, agora dizeis que vedes, agora vocês dizem que veem. E é por isso que veem, que sabem, que entendem, e por isso que em vós permanece o vosso pecado. Porque se eles entendem a letra e a alma da letra, e continuam insistindo naquela postura de fariseus, naquela postura do exterior, não mergulham na transformação, eles estão no pecado. Eles estão praticando o mal. Os fariseus eram, e ainda hoje temos fariseus à nossa volta, nós conhecemos, são cultos e preparados. Logo perceberam que Jesus se dirigia a eles, mas não entendiam como podiam ser chamados de cegos por Jesus se enxergavam, se viam. Eles confirmavam a fala de Jesus. Como não estavam na pureza, cegos com a maldade, para a iniquidade, eles estavam cegos com a iniquidade, eles estariam sem pecados. Mas como a vaidade, o orgulho e a prepotência envolvessem as suas ações, o culto exterior fosse a coisa mais importante, as suas ações e palavras permaneciam prisioneiras da maldade, porque eles falavam uma coisa, praticavam outra coisa. E vamos voltar à questão 642 do Livro dos Espíritos, que nós vimos um pouquinho acima. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças. Não há como fazermos o bem se nos mantermos envolvidos na maldade. E Lucas nos registra nos ensinamentos de Jesus: deixai vir a mim os meninos, e os criancinhas, e não os impeçais de vir a Jesus, porque deles é o reino de Deus. Mais uma vez, Jesus nos fala da pureza existente no coração inocente das crianças. Porque as crianças são um símbolo da pureza. Jesus deixou isso bem claro nessa passagem. Nós que já vivenciamos com crianças temos certeza disso, que elas nos trazem de mensagem a sua pureza, a sua inocência, a sua
vontade de crescer. Nós é que muitas vezes dificultamos isso nas nossas crianças, as crianças que estão à nossa volta. Na terceira leitura, que eu pensei lá, desse capítulo 18, lá dos tópicos 13, 14 e 15, que tem o título Muitos os chamados, poucos os escolhidos, na parte das instruções dos Espíritos, Mateus nos diz, capítulo 13, versículo 12 a 13, ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Se tem, mais se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, será tirado até mesmo o que não tem. Mas ao que não tem, será tirado até mesmo o que tem. Alguma contradição? Não. Ao que tem, ao que conhece e que já pratica o bem, ele vai ganhar mais bem. Lembra da parábola dos talentos? Onde aqueles 3 servos receberam talentos em quantidades diferentes? Porque o Senhor já sabia que aqueles servos, a capacidade de cada um, a intenção de cada um, a atitude de cada um, o que recebeu menos foi o que menos fez, foi o que enterrou o talento. Os outros que receberam mais talentos multiplicaram, duplicaram os talentos. E o que recebeu menos fez o quê? Enterrou. E Jesus, o Senhor, na passagem, até diz, se tivesses colocados no banco, os juros eu teria recebido. Se tivesse posto na poupança, nós teríamos recebido, eu teria recebido algum, e agora tu enterras. Por isso é que ele será tirado, porque ele se nega a fazer, ele se nega a trabalhar. E nós não vamos crescer se não praticarmos o bem, e praticar o bem é agir no trabalho, é agirmos na caminhada. Não há bem inerte, não há bem só de fazermos contemplação, de fazermos oração. Evidentemente que nós estamos melhorando o espaço à nossa volta, nós estamos melhorando a atmosfera à nossa volta, orando. Aqueles que se fazem reclusos e que vivem orando, mas não trocam. Eles não crescem porque eles não estão trabalhando. Trabalhando, como diz Grosso, né? Que nós estamos juntos para atritarmos uns com os outros, para nós perdermos as nossas arestas e podermos transformar esse diamante em um brilhante, pelo atrito do bisel do nosso crescimento, da nossa caminhada. Por isso nós estamos reunidos, por isso nós temos atritos, inevitavelmente teremos atritos, mas temos que saber que esses atritos têm que ser levados para o lado do bem, e nunca para o lado do negativo, da vingança, do orgulho, da vaidade. Eu não vou ceder. Cedeu. Porque se não ceder por bem, se não ceder conscientemente, se não procurar auxiliar aquele que está confrontando contigo, você será o maior prejudicado. Porque se você tem mais condições do que ele, mais conhecimento, tem a sua consciência ali sinalizando claramente qual é o caminho a adotar, e você não segue, você é o responsável por esse novo caminho, pelo caminho errado que você está tomando. Não é só fazer o bem, é deixar de fazer o mal, é impedir que o mal cresça. E isso tem que ser feito nas nossas vidas, nas nossas relações, nas nossas atitudes. É fácil? Não, não é fácil. Nem para mim, nem acredito que para a maioria de vocês todos que estão me assistindo. Mas nós temos esse compromisso. Se nós temos já 10 minutos de evangelho espírita,
Se nós procuramos, estamos convencidos que queremos seguir o caminho do bem, nós temos que caminhar na direção do progresso. E para isso é necessário a nossa renúncia ao nosso ego, à nossa vaidade, ao nosso orgulho, e buscarmos a tentativa de trazer para os nossos irmãos o nosso conhecimento, a nossa paciência, que é tão difícil de nós acharmos, de nós encontrarmos. É uma coisa que nós dizemos: eu perdi a paciência. Não, não perdemos, nós não temos. Nós não podemos perder uma coisa que nós não temos. Nós não podemos entregar uma coisa, paciência, se nós não a cultivarmos na nossa caminhada, no nosso caminho, na nossa vontade de apoiar, de renunciar a nós mesmos, de nos abandonarmos ao orgulho, à vaidade, que nós já questionamos lá atrás, e podermos caminhar com o coração livre. A gente vê muitas vezes, e muitas vezes a gente se vê julgando, de atitudes incorretas, falhas de irmãos nossos na caminhada. E essas falhas, essas incorreções, muitas vezes que nos incomodam tanto, são falhas nossas. Nós enxergamos por espelho, nós enxergamos nos outros e nos incomodam nos outros as nossas próprias falhas, porque nós somos também intolerantes, num grau maior, num grau menor, numa consciência maior, numa consciência menor, mas nós somos. Como nos é difícil dar o braço a torcer, usando a expressão, para uma falha nossa. Quanta dificuldade nós temos. Isso é orgulho, isso é vaidade, porque nós não podemos admitir, porque isso vai me enfraquecer, de forma alguma, aos olhos de Deus, vai nos fazer crescer, porque estamos admitindo que erramos, estamos admitindo que falhamos, estamos admitindo que precisamos corrigir todas as nossas falhas. Os erros cometidos só são ajustados na nossa contabilidade quando admitimos o erro, não ficamos paralisados na culpa e caminhamos para corrigir a nossa falha, o nosso erro, auxiliando muitas vezes aquele irmão que nos provocou de alguma forma e que nós caímos na teia da maldade, reagindo, dizendo palavras inadequadas, fazendo ações impróprias, e a correção, só nós podemos retomar o caminho, seguirmos na direção do ajuste, do reajuste, da necessidade do crescimento, da consciência de que nós podemos fazer muito mais, de caminharmos muito mais na direção do bem, do amor e da caridade. A nossa evolução depende única e exclusivamente da nossa ação, do nosso trabalho. Não há como nós progredirmos sem trabalho, não há como nós caminharmos para o bem sem trabalharmos na seara do bem, em buscarmos a nossa transformação, o nosso crescimento, a nossa harmonia com todos aqueles que estão à nossa volta. Vivemos um tempo difícil, vivemos um tempo de pandemia, de crise, de dificuldades, que não é só nossa no Brasil, é no mundo inteiro. E se nós não buscarmos auxiliar aos nossos irmãos à nossa volta, mesmo com a dificuldade dos nossos centros fechados, né? Poucos, tivemos um longo período fechado, e temos que auxiliar, temos que buscar aqueles que estão necessitados de mais auxílio, de mais consolo, de mais orientação, de mais apoio, para que todos nós possamos continuar caminhando juntos, progredindo, evoluindo, nos transformando em seres melhores.
Esse é um bom momento de nós praticarmos o bem, de nós não nos omitirmos, de nós não nos escondermos das necessidades que estão à nossa volta. Basta a gente olhar à nossa volta e vermos quantas dificuldades os nossos irmãos de caminhada, bem próximos de nós, estão passando. E não falo de comida, não falo de emprego, não falo de salário, falo de apoio. Apoio que nós temos a obrigação de dar, que nós temos condições de dar, porque nós temos uma fé, nós temos um ensinamento que deve nos levar a praticar o bem até a exaustão. Pedindo que o Pai nos perdoe pelas nossas falhas, pelas nossas deficiências, pelas nossas limitações e restrições, assumindo o compromisso com Ele de buscarmos o nosso progresso, a nossa melhoria, a nossa transformação, de crescermos nessa busca, de crescermos com o nosso empenho de evolução, de progresso. Que a luz do Pai nos ilumine, nos fortaleça, nos guie e nos oriente. Que assim seja.